O cuidado do corpo, sabedoria bíblica para o bem-estar físico e espiritual, do autor Luciano Subirá, na voz de Diogo Maia. Página 116, tópico abordado: quais alimentos evitar? Os alimentos devem ser divididos em, pelo menos, dois grupos básicos: os saudáveis e os não saudáveis. Os não saudáveis são aqueles compostos pelo grupo dos que apresentam naturalmente propriedades que não produzirão boa resposta ao nosso organismo, que tenham muitas toxinas, ou mesmo os industrializados e processados, que, obviamente, também estão poluídos pela química de conservantes, corantes, saborizantes e aromatizantes. Há um episódio narrado nas Escrituras que me faz refletir sobre a qualidade dos alimentos que temos escolhido ingerir. Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam o cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. O que era essa morte na panela? O fruto colhido para fazer aquele cozido era, certamente, tóxico. Não penso que o livro sagrado resiste o grito morte na panela, apenas como força de expressão. Warren Wiersbe especula: quais foram as evidências de que a comida estava envenenada? Talvez o primeiro indício tenha sido o gosto amargo na panela, e é possível que os homens tenham sentido dor de estômago e náuseas. A palavra utilizada no original hebraico, traduzida nesse texto por frutos, é paquiá, que significa cabaças. Muitas versões bíblicas traduziram por colossíntidas. F.F. Bruce comenta: pensam os estudiosos que essa trepadeira tenha sido a Citrullus colossinthus, uma fruta amarela com poderes laxantes. O grito morte na panela pode não ter sido nada mais do que um despreocupado estamos nos envenenando. Matt Reinhard aponta: alguns pensam que fosse conquintida, uma erva extremamente catártica e, se não atenuada, perigosa. Russell Chaplin apresenta um comentário semelhante. Talvez a planta ofensora fosse a colossíntida, que facilmente poderia ser confundida com uma cabaceira. Era uma fruta parecida com a laranja. Tratava-se de um poderoso catártico, que, em grandes quantidades, tornava-se bastante venenoso. Por que um alimento tóxico, não saudável, prejudicial, foi parar na panela? O texto bíblico sinaliza que o erro não foi intencional. Antes, provinha da ignorância de quem preparou a comida. Isso me parece um perfeito paralelo de nossa condição atual. Atualmente também temos morte em nossas panelas. Muito daquilo que comemos tem levado ao corpo uma série de disfunções, debilidades, doenças e até mesmo morte prematura. O milagre preparado por Eliseu está mais para exceção do que para a regra. Não há registro de que tenham voltado a ingerir as colossíntidas só porque uma intervenção divina se manifestou na primeira vez que comeram um fruto tóxico. E não,
Não há nenhum versículo bíblico que proíba alimentar-se de colossíntida. O bom senso, no entanto, como já observado, deve guiar-nos a restrições autoimpostas quanto aos alimentos que não são saudáveis. Por isso aconselho, seguramente, que se evite ao máximo possível o consumo de alimentos industrializados e processados. Além disso, devemos ser cautelosos com o consumo de alimentos como os derivados do leite. Por exemplo, não apenas por causa da lactose, mas também por ser um alimento altamente inflamatório. O glúten também tem deixado um rastro de problemas de saúde maior do que mensuramos. A seletividade alimentar não visa apenas a boa nutrição. Nosso intestino, que é diretamente impactado pelo que comemos, também é responsável por boa parte da produção hormonal e regula a imunidade. Conforme observa o Dr. Elion Povoa, é impressionante que o intestino responda por 80% do nosso potencial imune. E todos devemos ficar muito atentos para esse dado, pois a imunidade é um dos maiores pilares da boa saúde. Diferentemente do moço que saiu em busca de alimentos para os discípulos dos profetas, não seja ignorante acerca daquilo que você coloca em sua panela. Tenho investido tempo e recursos estudando a alimentação e o funcionamento do corpo para não mais cometer esse tipo de erro, uma vez que muitos anos de minha vida foram um paralelo dessa história. Acredito ainda que, além de adotar uma alimentação saudável, todo cristão também deveria acrescentar a prática do jejum ao seu estilo de vida. E não me refiro apenas aos benefícios espirituais dessa disciplina, mas também a seu impacto positivo sobre nossa saúde. Assunto que abordaremos no próximo capítulo. Agradeço, espero que tenha feito uma boa contribuição na sua vida. Tchau, tchau.